Boa noite, minha convidada Mariana Kawasoy. Já chegou. Aguardando. Olá! Mariana Kawasoy. Tudo bem? O som Boa tá bom? noite. Tô ajustando, tô aumentando o volume aqui. Para mim tá bom, e para você? Para mim tá bom, tá ok. Então, recepcionando. Bem-vindos, bem-vindas, Mariana Kawasoy, minha convidada nessa noite, calor. Nossa, tá bem quente. Muito quente. Muito. Mariana Kawasoy é minha querida e competente amiga, psicóloga, psicoterapeuta, psicodramatista didata, orientadora profissional e psicoterapeuta de aluno. O que acrescentaria? Da parte profissional acho que tá bom, né? Eu gosto de estudar. Você é estudiosa que atualmente está na neurociência, estudando neurociência. Tô me aventurando na neurociência e comportamento, né? É difícil, viu? Bem difícil, mas tô gostando muito. E, Mari, o tema que a gente vai, nessa noite, tratar é um tema mesmo atemporal. Ansiedade, medo, depressão, fobia. A depressão, ela acompanha também, tem acompanhado muito todas essas circunstâncias, né? E a ansiedade, né, se a gente for pegar a etimologia, o termo, então, do latim, angere, apertar, sufocar, né? Já para o indo-europeu, eng, estreito, doloroso. Então, esse aperto, esse sufoco que as pessoas sentem no momento de ansiedade, no momento de medo, nas fobias, tudo isso então faz com que a respiração fique muito difícil. Então o respirar é tão importante também no tratamento. Mais adiante a gente conversa. Mas diante dessa questão, desse sufoco, né, desse aperto, dessa dificuldade, e nesse momento que a Organização Mundial da Saúde coloca como fadiga pandêmica o que a gente tem vivido. Então é um tema mais que nunca presente em todos os momentos com os pacientes, né? Então, como você, assim, qual a sua visão nesse momento contemporâneo em que a gente vive, né? O que sustenta hoje a ansiedade? Olha, essa é uma pergunta bem complexa, né? Ela parece simples, mas ela na verdade não é. Ela tem uma construção. Você estava falando da etimologia da palavra e você vê o Freud, ele não chamava de ansiedade, ele chamava de angústia, né? Então os sentimentos são muito parecidos. E aí você fala, né, do aperto. Eu não conhecia essa etimologia que você falou, né, do aperto. E eu achei tão interessante porque é muito que a gente sente mesmo quando, né, a gente está com uma ansiedade mais alta, vamos dizer assim, porque tem uma ansiedade que é natural e que a gente tem que ter para sobreviver, e aí também tem um pouquinho desse percurso que você está perguntando. Então, assim, o primeiro
Você vai me interrompendo, tá? Tranquilo, você sabe que eu falo tranquilo, muito, né? Tranquilo. Bom, então a emoção de base da ansiedade seria o medo. Né? E toda a emoção de base, né, todas as emoções são universais e elas são muito relacionadas à sobrevivência. Então, a ansiedade ela é derivada desse medo que a gente tem como defesa para sobreviver. Então, diante de ameaças, a gente reage instintivamente com medo e hoje a versão, vamos chamar de versão moderna, sofisticada, seria a ansiedade. A ansiedade ela está sempre ligada a futuro, né? Então é sempre algo que está por vir. O medo ele é mais imediato, né? Então você tem basicamente reações, mas também a partir de experiências passadas a gente acaba prevendo o medo de algo que está por vir. Mas a ansiedade ela é diretamente ligada a futuro. Então assim, a gente sente, ou quando está muito empolgada para acontecer alguma, sei lá, vou viajar. Ai, não sei você como é que fica, mas eu fico muito ansiosa, assim, tipo, uma semana antes, eu já começo a pensar na roupa, aliás, bem antes, assim, mas a ansiedade que eu sinto no corpo, fisicamente mesmo, uma semana antes, né, arrumando mala, planejando, é mais difícil dormir, fico mais agitada, então essa é uma ansiedade, uma coisa legal, assim, que eu quero que aconteça. Tem a ansiedade por exemplo, a ansiedade que nós vivemos hoje, apesar de muita gente achar estranho, ou não concordar, ou não conseguir visualizar isso, é que hoje a gente tem uma ameaça, né? Você falou de pandemia, a gente tem uma ameaça que é invisível, mas ela é real, né? Então, antigamente as ameaças eram, sei lá, um dinossauro, um leão, ou qualquer coisa assim, né? Mas a gente que mora em metrópole, por exemplo, a gente tem várias ameaças, tipo ladrão, trânsito, acidente. E hoje a gente tem essa ameaça que é invisível, ele é muito pequenininho, mas a gente sabe que está lá. Então a gente está ansioso o tempo todo, com medo de que a gente possa ser atacado, vamos dizer assim. E a outra coisa relacionada a essa ansiedade pandêmica é que a gente está sem perspectiva de futuro. Então, um monte de gente suspendeu planos, ou prorrogou, ou diz que está meio congelado. Então, essa questão de futuro incerto, cada hora é uma notícia diferente, então tem um plano que não é seguido. Ou sei lá, no meu plano, eu achei que eu ia voltar para os atendimentos presenciais agora em março de 2021. Mas eu já vi eu vi uma entrevista outro dia, eu não lembro se era um epidemiologista, mas a previsão, se seguisse o cronograma das vacinas, a previsão era para abril de 2022, né? Só que aí já furou o cronograma. Então, como que a gente tem alguma segurança em relação a isso? Então, também tem um outro sentimento, vamos dizer assim, ou seria um valor, né? É uma sensação de segurança. E quando a segurança está abalada, a gente também se sente ameaçado e fica ansioso e fica com medo. Na ansiedade, a gente tem reações no nosso corpo, né? Reações fisiológicas, diante dessas ameaças. Então, numa ansiedade que eu chamo de patológica, mas assim, que ela é além do que seria saudável para a gente. Então, a gente pode ter tremedeira, suadeira, taquicardia, falta de ar, tremedeira na perna. Então, muita gente teve crises de ansiedade na pandemia e achavam que era Covid. Eu mesma tive, porque não é volta e meia, mas muito raramente eu tenho crise de ansiedade. Hoje eu consigo identificar e consigo controlar essas manifestações físicas, né, ou sintomas que a gente chama. Mas por que acontece essa reação no corpo? Porque a gente se preparando para se proteger de alguma coisa, né? Então, as 3 reações básicas aí de defesa seriam luta, fuga ou paralisia, né, que são as defesas. Então, diante de ameaças, os animais, por exemplo, apresentam essas reações.
E a gente também. Então, dentro desse conceito, o medo, ele nem sempre é negativo. Quando estamos para a luta, para um momento de defesa, o medo ele está ali a serviço de como seria, porque as pessoas acham que o medo é sempre ruim. O medo é sempre negativo? De forma alguma. Ele sinaliza a gente do perigo, né? Ele dá sinais e às vezes até a gente antecipa e se prepara para enfrentar, sei lá. Um medo bem simples, assim, sei lá, eu vou viajar e uma vez eu fui viajar e esqueci, sei lá, minha necessaire. E aí, na próxima vez, como tem história, eu fico com medo de esquecer alguma coisa e eu me preparo. Mas olha, esse é um medo bem bobo, né? Mas tem gente que se prepara muito, então usa o medo a seu favor. Né? Então, medo que o carro quebre, então faz mais revisão no carro. Medo de perder a hora, então acorda mais cedo. Então, todas as emoções, os sentimentos podem modular os nossos comportamentos, né? Todas as emoções são importantes. Eu estava escrevendo um texto agora para o meu blog, e aí eu estava estudando, e exatamente o que o professor tinha falado, eu estava relendo uma aula que eu assisti, e ele estava falando exatamente que nós temos que ter todas as emoções, que, sei lá, que era sobre felicidade a aula. Ele falou, uma pessoa só feliz também não é saúde mental. Ele fala que o excesso de felicidade, ou alegria no caso, poderia ser uma mania ou uma hipomania. Né? Que a gente precisa ter esse equilíbrio das emoções. Todas elas têm. É só a gente assistir Divertidamente, que eu amo. E ele é super didático, ele teve consultoria, né? Então... Só fazendo uma parte, hipomania, mania, uma certa euforia, né? Uma sensação mais eufórica, enfim. A questão do termo, né? Que pode até levar a algum risco, né? Você, sei lá, se colocar em situações de risco ou gastar muito dinheiro. Então, o excesso também do que a gente chama de emoção positiva, né? Então, também não seria muito legal. E tem a questão da ansiedade com a expectativa. Então, Mari, você colocou uma questão muito interessante. Quando nós nos programamos para a viagem, por exemplo, que é a vontade, aquele desejo agradável, mas também é uma espécie, uma forma de ansiedade, né? Mas é algo que está nos movimentando, nos fazendo producentes. Mas tem, nesse momento, nesse tempo presente, né, o tempo que nós vivemos, da pandemia, essa situação desesperadora, né? Então isso gera uma expectativa imensa. E a expectativa, justamente, essa expectativa que, né, conforme o termo da ansiedade, apertar, sufocar, essa dificuldade de respirar, entrando todos os sintomas, toda a sintomatologia, né, que é a ansiedade, enfim. Mas, nesse momento, essa expectativa, ela esvazia o momento presente, né? Porque ela tira o foco, ela tira o foco do presente e põe o foco no futuro, a expectativa. Então, é algo que fica sempre no nível da fantasia e da angústia, né? Agora, se nós formos compreender, por exemplo, a esperança como algo dentro do que a gente trabalha, né? No psicodrama, a espontaneidade, a criatividade, o momento de lucidez, né, que a esperança pode nos trazer. Então, existe muito marcada essa questão da expectativa como algo que nos tira o foco do presente e nos coloca em extrema ansiedade e angústia, né? E nisso tudo que a gente tem vivido, que é o momento online, né? Então, tudo hoje é feito, devido à pandemia, também
a questão online. Você falou, nós tínhamos a impressão que iríamos voltar agora, presencial. Março de 2021 nós estaríamos atendendo. Mas não, né? Existe essa projeção para que o ano que vem. Então, como fica essa expectativa também, que gera ansiedade, que gera em todos os âmbitos, né? Mas hoje as pessoas tendo que ficar no home office, né? Então o marido, a esposa, os filhos não vão para a escola, isso tem gerado, né, nas pessoas um estresse imenso. Entra nesse sentido o papel das redes sociais, né? Que você estava falando, toda essa questão de como a ansiedade se dá, as defesas, a pessoa vai lutar para não ter aquela sintomatologia toda, mas hoje, né, parece que mudou aí a questão do paradigma, né? Nós estamos com o mundo online, né? Nós estamos aqui agora, nesse momento, e fazendo todos os nossos atendimentos dessa forma. Então, assim, com certeza, como que esse fator ansiogênico do papel das redes sociais, em que estimula o tempo todo, né, para que tenhamos sucesso, para que tenhamos os likes, para que tenhamos os views, como isso está na sua experiência, você tem observado, como é que isso entra na questão ansiogênica, o papel das redes sociais? Nossa, tem muita coisa embutida aí, né, Rick? Acho que assim, não é todo mundo que consegue trabalhar online. Tem um amigo meu que entrou aqui, o Fabrício, ele tem uma assessoria esportiva e ele trabalha com evento esportivo. Então já é o segundo ano que ele não vai poder fazer as competições. Fabrício, se você puder compartilhar aí, e você vê assim, a esperança vai acabando, né, Rick? Porque você tem uma expectativa, você tem um planejamento, e aí Sim. não acontece e Sim. vem uma frustração, né? Uhum. E esse movimento repetidas vezes, a gente pode pensar em várias coisas na nossa vida, né? Sim. Muitas coisas que a gente deseja, que a gente espera, que não são realizadas, isso vai minando o desejo. Então a gente vai caminhando para uma depressão até, nos casos mais graves, né? Então uma coisa é essa que eu pensei. Acho que o Fabrício está até falando, é possível prever qual é o impacto de tudo isso, que tudo isso pode trazer para as pessoas, indivíduo e para a sociedade como um todo? Já está tendo, né, Fabrix, prever não dá, né? Não. Eu acho que está super difícil prever, porque a previsão ela envolve vários fatores, e hoje, assim, o que a gente pode dizer, que a gente já vem percebendo, e no início da pandemia a gente sabia, o quanto isso afeta saúde mental, saúde física, economia, muitas coisas. A cultura também está bem comprometida. Eu tenho um amigo que é músico e eles não estão financiando nenhum projeto, cortaram inclusive os projetos online, para live, para tudo, não tem mais recurso. Então, assim, vai ser um prejuízo para todos, né? Com certeza. É interessante, Mari, que em tudo, né, nós temos a disciplina. Então, a questão do foco, né, para que a gente consiga superar a ansiedade, então, a vontade, uma vontade lúcida, né, a aprendizagem, estar disposto, estar receptivo. Então, todas essas questões que nós tínhamos como uma base, como enfrentaríamos a ansiedade pré-pandemia, era de uma forma. E hoje nós temos que nos reinventar. Então é interessante essa questão do Fabrício Vieira, quando ele coloca, é possível prever qual o impacto, né? É muito difícil porque as coisas vão se cambiando, mudando de tal modo, numa velocidade tão absurda, né? Nós tínhamos uma previsão de retomada agora já não mais, para o atendimento no consultório, né? Então, essas questões todas que entram vão gerando uma novidade também. Como quer dizer, a disciplina, a vontade, todo aquele movimento
do atleta também, né? A gente fazer um movimento de força para a vontade e a aprendizagem. Como a gente faz isso tudo, administra o medo, né, para sair, para temos que colocar as máscaras, o gel, temos que higienizar os produtos que entram, né? Então isso vai gerando rotineiramente esse estresse. Como a gente pode se acomodar, quer dizer, que momento vem essa acomodação no sentido que o Piaget coloca, né? Vamos diante do novo, como é que a gente vai entender essa questão e acomodar para apaziguar isso conosco, né? Nisso entra o quê? Todo um reflexo dessa ansiedade no sistema nervoso central, né? O cortisol que é liberado, a adrenalina que é liberado. Então, nesse momento, qual é o papel? Até pensei numa possibilidade, se existe um papel aí no contexto psicodramático da gente trabalhar e tratar as fobias, né? Uhum. Essa questão do comportamento humano. Como é que você vê esse ponto do papel das fobias no comportamento humano e se nós poderíamos, dentro do psicodrama, atuar de alguma forma com novos paradigmas? É interessante você falar disso, porque o Fernando Fê, meu amigo de infância, amigão, quase irmão mesmo, e ele está perguntando como que a gente pode administrar o pânico, né? Sim. Então, as fobias e as crises de ansiedade e os pânicos, eles estão muito próximos, né? Eu não sei, Fê, se você está falando exatamente da síndrome do pânico ou se você está falando do pânico no sentido popular. Mas eu estou achando que é síndrome do pânico mesmo, né, Fê, no sentido patológico. Então, assim, para ser uma síndrome do pânico, a pessoa deve ter tido várias crises de pânico. Agora, eu não me lembro, Rick, se você souber, eu não me lembro quantos episódios, em quanto tempo, para caracterizar uma síndrome do pânico. Então, uma síndrome do pânico, ela é muito parecida com as crises de ansiedade, também essas reações no geral, Fê. Então, essas reações fisiológicas a gente tem, só que no pânico, você acha que você está morrendo. Sim. Então, esse medo de morrer aumenta as suas reações fisiológicas e aí vira uma coisa crônica, porque você acaba achando que a qualquer momento você vai ter uma crise de pânico e que você pode morrer. Geralmente... Pode falar, Mari. É que geralmente o pânico está ligado a uma questão anterior, que é o medo do desamparo, né? Então, geralmente, esse é medo de ter um pânico quando eu estou sozinha ou quando eu estou na rua sozinha. Então, Fê, se for num caso patológico, aí precisa procurar um psiquiatra, porque vai ter que entrar com uma medicação. Sim, né? e são várias as questões assim para que possa determinar, que é o psiquiatra, que determina se a pessoa está mesmo tendo uma síndrome do pânico, para que haja uma questão até medicamentosa, né? Porque tem muitos efeitos, né? Então é aquela questão da taquicardia, transpiração excessiva, todos os fenômenos, mas é isso que você colocou, Mari, a pessoa tem a sensação de morte iminente, ela sente que vai morrer. E dentro desse contexto, o Luciano, ele está colocando uma questão. Boa noite a todos. Gostaria que vocês falassem um pouco de como lidar com o medo de não poder pagar as contas, medo de não conseguir manter os negócios, que é o maior medo dele, né? Luciano era meu vizinho, visagista dos bons, né, Lu? E o Milton na sequência. O Milton é meu amigão também. Tem um monte de gente conhecida aqui hoje, meus amigos. Bem-vindos. Deixa eu ver se dá para emendar as questões aqui. Você acha que o comportamento ele pergunta, você acha que o comportamento da maioria das pessoas que nega a existência dessa ameaça e também mecanismo de defesa? Bom, seriam questões aí, como você gostaria de responder? Bom, e aí o Fê complementa aqui o pânico coletivo. Nossa, tem várias questões, né? É difícil, deixa eu organizar um pouco. Lu, realmente o medo de pagar as contas é uma coisa muito real, né?
Eu acho que a gente está morrendo de medo mesmo. Eu também tenho esse medo. Eu, felizmente, sou uma privilegiada de poder transferir para o online. Eu tive algumas perdas de pacientes porque não queriam online. Mas no seu caso, Lu, que você trabalha diretamente com os clientes, as clientes, fica muito difícil mesmo. Aí, meu caro, a gente teria que cobrar do governo alguma medida, tanto mas essa é a minha opinião, eu acho que são opiniões muito particulares, porque do ponto de vista psicológico, Lu, o seu medo não é irracional, ele é um medo real, de uma situação real, e aí isso exige outras medidas, né? E aí eu acho que tem que ser uma medida num porte muito maior, do governo poder facilitar financiamento ou reduzir impostos ou até cortar impostos, mas aí está muito fora do meu âmbito. Uhum. Eu acho que auxílio emergencial, ele tapa um buraco, mas ele não ajuda a gente. A gente pode ver que aumentou ICMS, aumenta ICMS, aumenta tudo. Então, assim, o meu salário diminuiu, meu rendimento diminuiu, porque as pessoas começaram a cortar despesa, então eu diminui muito meu orçamento, mas eu só vi o supermercado aumentando, então aluguel aumentando. A gente teve um reajuste de aluguel de mais de 20%, né? Então, assim, é muito difícil. Essa pergunta aí eu também quero saber. Mas aí a gente vai ter que pedir para as autoridades. Agora, o que eu posso falar sobre medo, né? Fobia, que esse medo é real. Então, isso é resolvido de outra forma. Já na fobia, por exemplo, ou no pânico, são medos irreais, né? E o pânico coletivo, a gente chama de histeria coletiva, Fê. Que é quase um comportamento de manada que a gente fala, que vira um bloco só. O Freud fala, estou mencionando bastante o Freud, apesar de eu não ser freudiana, né? Mas ele também tem uns estudos tão consagrados assim que são atuais ainda. Então, por exemplo, a parte psicológica mesmo, tá? Peraí que eu já falo, Lu. Então, assim, você vê uma massa de pessoas reagindo de uma forma, é quase que isso cola em você. Então, você, diante da reação dos outros, você começa a reagir também. Então, para isso, a gente fala até para assistir menos notícia, mas ter contato com notícia, porque aí eu vou entrar na questão do Milton, que o negacionismo às vezes é uma defesa psíquica, viu, Milton? Mas às vezes é negacionismo mesmo, do tipo, eu tô vendo e eu não concordo, né? Assim, é diferente de uma defesa psíquica que você não consegue lidar mesmo. Então, ou você vai para um lado oposto de se fechar totalmente, ou você vai para um lado oposto de então eu vou sair fazendo tudo que eu quero e que se dane todo mundo, não tô nem aí. Então, é uma defesa, é um jeito de sobrevivência mesmo. Só que isso a gente está vendo que está tendo desdobramentos horrorosos coletivamente. Sim. Então, a gente parou de viver coletivamente, a gente está vivendo individualmente, o que é péssimo para um momento de crise, de pandemia. A gente já sabe, enquanto a gente não tiver comportamento coletivo, a gente não vai conseguir sair da pandemia. Minha opinião. E nesse contexto, Mari, justamente que a ansiedade, ela se avoluma demais, porque está com uma polarização muito intensa em todos os âmbitos, né? Então, essa dificuldade, como vai ser a minha sobrevivência, como sobreviver diante do caos, né? Então aí já entram todos os dilemas, os medos. A fobia social tem sido muito presente nesse momento, né? Então tem muitas questões que são do âmbito mesmo político, nacional, do sistema de saúde, só que essas questões todas estão contribuindo de modo maciçamente, excessivamente, para que essa ansiedade, esse medo, né, essa questão da expectativa, como vai ser o futuro. Então, como é que a pessoa esvazia mesmo o momento presente, porque ela está sem uma diretriz. Nesse sentido, o que você coloca é olhar para si e para os novos paradigmas que vão se apresentando,
É isso que você contextualiza. Uhum. Inclusive, né, novos paradigmas tem a ver, né, com o que o Luciano está perguntando, como se manter são, né, com essa ameaça de não ter dinheiro para pagar as contas. Bom, primeiro, como eu disse, é uma coisa real, então é muito difícil mesmo. Então, o que eu diria, né, o Rick está falando do novo paradigma, eu acho que a gente precisa tentar se adaptar com o que a gente pode nesse momento. Então, é lidar com essa realidade que a gente tem. As pessoas estão se reinventando, né? Então, por exemplo, o Fabrício cancelou várias vezes os eventos, porque é um evento de corrida na praia e nadar no mar, travessia no mar, então não dá mesmo para fazer. Mas ele abriu agora uma competição, não sei nem como é que tá, que é uma versão online, por exemplo. Cada corredor ou corredora, eu acho que manda, eu não sei, Fabrício, como é que você fez, talvez mande o resultado. E aí as pessoas precisam se reinventar. Eu já eu tenho aquele medo de escassez do caramba, né, Rick? Eu já comecei a pensar tudo que eu sabia fazer, e que se eu perdesse todos os meus pacientes, o que eu poderia fazer? Pensei em cozinhar, pensei um monte de coisa. Cozinhar acho que foi o que eu mais pensei. É que tem bastante gente fazendo isso, mas eu acho que aí a gente tem que ir para a espontaneidade e a criatividade, que você tinha falado do psicodrama, né, Rick? E a gente, no psicodrama, a gente trabalha muito com o desenvolvimento de espontaneidade e criatividade, que são respostas novas a situações antigas ou a novas situações, né? Respostas adequadas. Então, a gente precisaria, em alguns psicodramas, a gente começa a testar as várias formas de fazer, isso chama role-playing, que é tipo um treino de espontaneidade. Então, o psicodrama acho que pode ajudar nisso, pode ajudar em se perceber o corpo. Eu, como sou uma pessoa ansiosa, eu preciso praticar atividade física para descarregar a ansiedade. Quem costuma praticar atividade física está sofrendo muito, sofreu muito mais no início, agora a gente já conseguiu se adaptar nessa coisa de atividade física. O Fabrício está falando de desafio virtual. A pessoa faz seu treino, manda o resultado, uma forma de manter as pessoas estimuladas. Isso é muito legal, né? Porque já que o evento presencial não vai rolar. Só uma questão que ficou lá para trás, as pessoas estavam escrevendo, que mandaram um boa noite para você, Roberto Cabral, a Simone Gorski. Muito obrigado, Simone, pela sua presença, que está atenta, que está gostando, viu? A Geilza também, obrigado pela presença. A Cláudia Alves, obrigado, Cláudia, pela presença de vocês, que deram boa noite, que estão gostando. E essa questão o Fernando coloca, vocês teriam uma forma análoga de conjugar o verbo esperançar? Boa pergunta, Fê. Esperança. Ajuda a gente nessa, A esperança, eu sempre a vejo assim como a questão da criatividade, da vontade, né? Mas a vontade como um exercício diário mesmo, criando. Só que nós estamos diante de tantas situações novas, como que você veria isso, Mari? Papo providencial, Simone, sem dúvida. Hoje tá difícil esperançar, viu? Eu acho que numa brincadeira aí de palavras, chorar. Nossa, eu chorei também, Fê. Já chorei, já gritei. Já fiquei revoltada, já fiquei desesperançosa. Eu ia brincar um pouco com as palavras, fazer um jogo de palavras que eu queria desejar esperançar. Né? Olha o Tom Bezerra, também psicodramatista. Tom. Esperançar, acho que está ligado ao termo utilizado por Paulo Freire. Fala mais, Tom. Tu é psicólogo também. E ele também é cabeleireiro. Ele tem na verdade, ele tem 3 atividades, né? A área assistencial, psicólogo clínico e também é cabeleireiro. Está se virando aí.
Pois então, e as pessoas estão criando mesmo novas formas. Então, essa ansiedade, esse medo, por exemplo, as pessoas tinham seus trabalhos, né? A Cláudia, por exemplo, a Cláudia Alves. A Cláudia foi muitos anos corretora de imóveis. A vida dela deu uma mudança radical com a questão do Alzheimer, da mãe dela, e ela teve que se reinventar. Só que isto foi pré-pandemia. Então, durante a pandemia, o que é essa esperança que nós tínhamos, enfim, a expectativa esvazia o momento presente, então vamos nos focar, todas as certezas, aspas, que tínhamos, né? Agora nós temos que nos reinventar. E isso, você, Mariana, está colocando, nós também da área psiquiatras, psicólogos, também sentem toda essa dificuldade, essa luta dos que praticam esporte, Fernando, né? E a gente tem que se reinventar. E a Mariana colocou, bom, se eu precisar cozinhar, então vamos cozinhar, né? Tem pessoas que estão criando, fazendo crochê. Então, é uma reinvenção mesmo, né? E essa questão do chorar que foi colocado, Mari, você tem notado isso muito também com os pacientes, essa angústia intensa nesse novo normal? O choro, a gente tem permitido, que as pessoas muitas vezes diziam, eu só reclamo, eu não posso reclamar. Como é que é essa sua visão? Quando as pessoas falam, não, eu estou sendo egoísta, eu não posso reclamar. Não é um momento justamente para poder se colocar, extravasar, chorar, se liberar? Como é que você vê isso? Primeiro assim, é que eu não gosto do novo normal, né? Eu tenho uma resistência com esse termo. Até eu tinha falado, primeiro que eu não aceito, e o Yuzi, ele fala que eu prefiro, ele dizendo, né? Prefiro falar essa nova realidade. É verdade. E eu também prefiro, porque eu não posso acreditar que isso que a gente está vivendo é normal. Não consigo. E até aí depois pela semântica, o que é normal, nananã, mas não estou entrando nesse mérito. Eu só não aceito esse tipo de normalidade. Claro. Perfeito. Talvez eu não queira, né? Assim, eu não quero que isso seja normal, mas já está tão... Mas não dá para enquadrar mesmo como novo normal. É uma nova realidade. O normal, ele tem uma etimologia aí que... Espera um pouco, o que significa isso? Né? Novo normal. Não adequa ao que a gente pretende. É uma nova realidade. O Tom Bezerra, ele está colocando esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Aliás, também tem que dizer que o Tom também é músico, viu? Músico, Tom. Ele canta muito, está aprendendo a tocar violão agora. Maravilha. Cantemos, cante. Ele canta, ele põe nas redes dele. Por sinal, é uma boa cantar também nesse momento. Aliás, hoje eu segui a sua dica de cantar, e ontem e hoje eu coloquei uma playlist de MPB, que para mim é mais fácil cantar MPB, né? Só que, nossa, eu tava tão enferrujada, até música que eu conheço, eu já não sabia mais cantar. Eu falava, gente, enferrujei nas letras, já não lembrava mais. Mas ontem e hoje eu falei, eu preciso falar pro Ricardo, que eu segui a dica dele. Que maravilha! E foi super legal. Partindo disso, a gente poderia, assim, todo esse esperançar que foi agora trazido aqui, né? E as formas que nós temos, quer dizer, as fobias, hoje muito presente a fobia social, o medo, o pânico, né? De adoecer, de morrer. Que caminhos, né? Como é que você traçaria, assim, para que a gente pudesse ter um apaziguamento? Então, por exemplo, a gente está falando cantar, respirar, né? Como é que você vê a possibilidade? O psicodrama nos traz, sim, essa possibilidade de criar no contexto ali, ainda que virtual, que a gente se reinventa ali no virtual, né? Um relaxamento ou uma canção, alguma coisa. Como é que você vê
a nova instrumentalização. Como é que a gente pode caminhar para apaziguamentos? Quais os meios? Você falou cantar, hoje você cantou. O que poderíamos mais? Roberto Cabral falou aqui, só um minuto, para essa nova realidade mexeu com todos os sistemas, os ritos de uma sociedade estagnada, e aí a esperança do novo. Surge, então, esse esperançar, né? Exatamente, é isso mesmo. E diante dessa realidade, o que a gente faz para entrar num apaziguamento? Ana, querida, um beijo. Ana Pongitor. Olha, é uma pergunta difícil. Eu vou tentar emendar 3 respostas, porque eu deixei umas perguntas penduradas, né? Uma das redes sociais, que eu acho que aumenta a ansiedade mesmo, aumenta a cobrança, ao mesmo tempo é exemplo para muitas pessoas. Tem um episódio do Black Mirror, que eu esqueci o nome do episódio, mas ele mostra muito, porque o Black Mirror é uma série britânica futurista, mas baseada na tecnologia. Então eles exageram muito o que a gente já vive hoje, e esse episódio, ele... não vou lembrar agora. Esse episódio, ele mostra exatamente uma menina, a protagonista, vivendo em função dos likes, dislikes e de tudo que é avaliado. Mas parece que é como se fosse em tempo real, assim, tipo um Big Brother que vem com avaliação e isso vai modulando o comportamento dela. E é muito louco, porque na verdade a gente já vive isso, né? Então essa é uma coisa, aumenta sim a ansiedade e aumenta a depressão. Mas por isso que tudo tem que saber ser utilizado, nada em exagero, é que nem comida, né? Tudo moderado, assim, um pouquinho de cada. Então tem que moderar também, depende do uso que você faz. E tem gente que usa como exemplo. A outra pergunta que você tinha falado é sobre as pessoas de expressarem os sentimentos na pandemia, né? Eu não posso falar isso, não pode dizer que eu tô bem. Eu tenho percebido muito a culpa de ficar bem na pandemia. Quase que as pessoas não podem falar, eu tô bem. Né? E eu conheço bastante gente que se deu bem profissionalmente durante a pandemia, porque se reinventou, arriscou, mesmo com a pandemia, abriu empresa, ou empreendeu, ou mudou de emprego. Eu acho que também isso trouxe a pandemia, até por essa não perspectiva de futuro, para muita gente ajudou as pessoas a arriscarem mais, a se desafiarem mais. Então eu tenho percebido isso, mas parece ter uma culpa de falar. Então o início da frase é sempre, eu não devia falar isso, mas eu fiquei muito melhor na pandemia, então isso eu ouvi muito. O Roberto tinha perguntado aqui, nós até comentamos essas questões, né? Como vocês veem o medo no momento atual no mundo. O Fernando, o que me afastou das redes sociais foi o excesso de opiniões contrárias, e aí gera mesmo toda uma angústia, ansiedade, dilema, né? E Tatiana, o psicodrama também nos traz a ideia do aqui e agora. E tudo que a gente fizer para tentarmos nos conectar conosco no aqui e agora pode ajudar, porque o amanhã está muito incerto. A Tati é terapeuta, psicodramatista também. Ela hoje mora na Austrália. E trabalha, ela é psicoterapeuta lá, trabalha com arte-terapia. Artes-terapia, né, Tati? Terapia, é uma boa. Mas aí a arte-terapia dela é diferente da nossa. A dela é qualquer forma de expressão de criatividade, que tem muito a ver com psicodrama. Mas isso do aqui agora, perfeito, Tati, você lembrou muito bem. A gente viver com o que tem hoje, né? É lógico que minimamente o texto do blog que eu estava escrevendo agora é sobre propósito e sentido de vida. E exatamente o que eu escrevo lá é que o propósito são metas, né? Não precisa ser uma coisa tão a longo prazo, pode ser diário. Então eu faço minha listinha de metas do dia, assim, de tarefas, na verdade, né?
E eu vou cumprindo, assim, eu gosto de acordar cedo, aquela coisa, você tem que ter um motivo para levantar da cama. Se você não tem nada para fazer, vou dormir mais um pouquinho, vou ficar mais um pouquinho. Não tenho nada para fazer, então eu arrumo uma coisa para fazer. Também tomar cuidado com os excessos, né? Nesse sentido, é a consciência presente, né? A vida interior, a disciplina. Você tem toda uma disciplina. Super importante. E aí você falou de apaziguamento também, né, Rick? Essa aí Sim. Você me pegou um pouco, porque as pessoas são tão diferentes, né? Às vezes, sei lá, eu posso falar, então meditação é muito bom, porque, por exemplo, a mindfulness, né, a atenção plena, ela é ótima também para essa coisa do aqui e agora, então ela ajuda muito na modulação da ansiedade, né? Porém, tem pessoas que não se dão bem com a atenção, mesmo tendo versões, por exemplo, eu posso fazer corrida, praticando atenção plena, que seria estar prestando atenção 100% naquilo que eu estou fazendo, estar presente, né? E isso ajuda muita gente, mas talvez não seja legal para essa pessoa. Mas, assim, eu tô falando pra você, mas ao mesmo tempo eu tô pensando, não, ajuda sim, porque pode ser com qualquer coisa, pode ser lavando a louça, cozinhando, pode ser tocando um instrumento, o Fabrício, por exemplo, toca violão. Então, assim, resgatar essas coisas, que eu não sei se as pessoas estão fazendo isso. O Fê, por exemplo, eu sei que ele gosta de ouvir música. Fê, toda vez que eu ouço Titãs eu lembro de você. E hoje eu escutei. Hoje não, mentira, foi ontem. Eu lembrei de você, Fê, que você gosta de Titãs. Então, assim, qualquer coisa que a pessoa goste de fazer, acho que precisa lembrar do que gosta de fazer, porque a gente vai ficando tão fechado, né, que a gente vai esquecendo o que gosta, e assim, ler um livro, qualquer coisa que faça bem para aquela pessoa, né, porque eu acho que a gente está tão bombardeado de coisa, de violência, aí você vê que no meio da pandemia tem um bando de gente oportunista, lavando dinheiro, sabe aquela coisa, escrever também, então, assim, lembrar, eu acho que até lembrar o que gosta, nem descobrir, lembrar mesmo, é só a gente ir na nossa infância, na nossa adolescência, né, e fazer, porque senão, nosso organismo vai pro saco. Essa coisa do cortisol que você falou, a Dani é psicóloga também, ela também é instrutora de mindfulness, olha lá. Combinação de mindfulness, exercício... Como é que é? A combinação de mindfulness, equilíbrio, exercício físico e terapia me ajuda muito a acalmar a mente. É excelente. Ela é psicóloga e instrutora de mindfulness, então ela sabe o que está falando, mais do que eu. Mundo log, quando você mede, ao invés de apaziguar os sintomas, potencializa o medo. Pois precisa... Eu falo, eu não sou contra a medicação, mas eu acho que a medicação sempre tem que estar acompanhada de psicoterapia mesmo, né? E aí tem as terapias complementares, que se vocês gostam, legal, mas precisa de acompanhamento, sim, de um profissional que tem experiência com essas coisas, né? Experiência com a psicologia, é muito importante. E aí a medicação é o psiquiatra quem deve ajustar aí a dose, porque medicações iguais não funcionam do mesmo jeito para todas as pessoas, então essa é uma particularidade da psiquiatria, cada pessoa reage de um jeito, né? Então precisa ter muito acompanhamento mesmo. Deu efeito colateral, tem que avisar, ficou com medo demais, tem que avisar o psiquiatra, ajustar e acompanhando com psicoterapia. E outras, né, terapias complementares se você gosta disso. Só a terapia complementar, não. E o que os médicos sempre recomendam. E nós também, quer dizer, eu sempre coloco a questão da atividade física e a respiração, né? Então, a caminhada, como estamos vivendo esse momento complicado, né, Mari? Que não podemos, enfim, frequentar academias e tantas, se puder, em momentos, se estiver livre
né, o seu quarteirão ali para uma caminhada, é muito importante, e respirar, né? Então eu sempre digo, quando a pessoa deita, em qualquer momento, respira profundamente pelo nariz, solta o ar pela boca. Isso é muito importante nesses momentos de ansiedade. Você também faz essa prática da respiração, né, Mari? Faço sim. Mas eu faço mais em alguns momentos que eu estou mais agitada, e eu paro, dou uma respirada, e na atividade física eu faço também, eu faço em casa. Eu passeio com dog também. Passeio com amendoim, Fê. O Fê às vezes passeava com amendoim, quando o amendoim estava na casa da minha mãe. E o cachorro também, ele tem uma função impressionante para depressão, para companhia, momentos de solidão. Aumentou muito, né, Mari? Ajuda a produzir ocitocina, que é o hormônio das relações, né? Dizem, do vínculo, né? Ó, o Milton tá fazendo uma pergunta ótima aqui. Na verdade, eu vou refletir, viu, Milton? O estado de pandemia colocou a sociedade no presente? Não sei, uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. Talvez a gente esteja vivendo demais no presente, né? Eu acho que a gente não pode viver só no presente também. Eu acho que a gente precisa de história, resgatar a nossa história, que é o nosso passado, né? O que trouxe a gente até hoje. E a gente precisa de uma perspectiva de futuro, né? Só no presente, mas eu não sei se as pessoas estão vivendo no presente. É uma boa pergunta essa. Existe uma preocupação intensa, né? A expectativa, o que vai ser o amanhã, né? Agora, essa questão do Milton, o estado de pandemia colocou a sociedade no presente, estar o tempo todo, né, nesse presente, nesse tempo conturbado, é que vai criando possibilidades de criar paradigmas, porque é enlouquecedor, né? Nós estamos vivendo um dia após o outro, né, Mari? Nossa, eu já estou exausta, na verdade. E é que tá, eu faço a minha parte, mas eu sei que não depende só de mim, né? Hoje a gente está no estado aí de calamidade e a situação é muito, muito, muito triste. Nossa, sim, gente, estava até comentando, acho que os médicos estão decidindo quem vive e quem morre. Que isso? Que ponto nós chegamos? Que nem a situação na Itália, que chegou nesse ponto e eles estão vendo que vai ter sequela, sei lá, isso eu estou chutando, porque neste momento, eu não queria estar na pele deles. Eu tenho muita empatia com os profissionais da saúde que estão na linha de frente, e por isso que eu faço questão de fazer isolamento, eu faço questão de seguir todos os protocolos, porque eu tenho muita empatia por eles. Assim, deve estar muito difícil. Se eu que estou em casa fazendo home office está difícil para mim, imagina esse pessoal que está ali na linha de frente. Então, assim, está colapsando, né? O sistema todo. Eu acho que já perde até noção de passado, presente e futuro, viu, meu? Tô pensando aqui, eu não sei nem se tem noção de tempo mais. Tem dia que eu nem sei que dia é mais. Dentro dessa questão, os profissionais da saúde estão vivendo esse colapso total, realmente. Então, como apaziguar hoje é muito desafiador, né? Porque para cada um mesmo vai dar um sentido. Pode ser cantar, pode ser caminhar com o cachorro, liberar todos os neurotransmissores, endorfina e tudo, serotonina, mas nós estamos vivendo momentos que temos que pensar o que eu posso fazer agora, né, para eu recriar um momento de vida possível, não é, Mari? Porque é o que a gente está vivendo, é intenso. Então, esse tema, ansiedade, medo, fobia, ele jamais vai conseguir se esgotar numa live do Instagram. Ele é contínuo. Além de ser atemporal, presente em toda a história da humanidade, hoje a gente está vivendo o avesso, né, Mari? Nossa. Então, todas essas questões que você colocou, né, a ansiedade, os movimentos de luta, de fuga, de medo necessário, né, as redes sociais que também têm colocado esses paradigmas e para onde vamos e como faremos, né? Então tudo isso que você citou, né, que nem sempre o medo é negativo e não é mesmo,
isso que você falou é fundamental, Mari. Fiquemos, por favor, né, no isolamento. Nós estamos no auge da pandemia, né? Então, uso da máscara, do gel, as mãos, fiquemos, não aglomerar, por favor, isso é fundamental. O sistema de saúde está colapsado, então isso tudo é uma forma também de nós atuarmos de modo a diminuir a ansiedade coletiva, se a gente respeitar o que os grandes cientistas têm colocado. E como eu fico com receio pelo horário, né, que passa muito rápido, Mari. Nossa, vou. Eu vou passar a palavra para você, né, para você, enfim, ir finalizando. Nós temos aqui 5 minutos, mas eu quero imensamente agradecer todas as pessoas aqui presentes que vieram. Muito obrigado, né? Fica um abraço resiliente a todos. E, Mariana, muito obrigado pela sua presença tão competente, tão imensa, tão querida nessa noite. Fica o meu agradecimento, paz e muita cantoria. Que você possa cantar e ouvir muita música. Eu que agradeço o convite, Henrique. Passo para você. Não, eu acho que o recado que eu dou é: tomem boas decisões, pensando que uma atitude sua reflete em todos os outros, né? Então, já dizia a lei do caos, né? O bater de uma borboleta aqui pode causar um tsunami do outro lado do mundo. Então, a gente não o nosso comportamento não é individual. Desculpa. O nosso comportamento reflete num todo, né? A parte no todo, o todo na parte, como dizem. Só ler as últimas coisas finais, verdade, vacinação em Guaralhães está caminhando, então precisamos esperançar e seguir com orientações de proteção e prevenção ao Covid. Obrigada, foi ótimo. Amor e autocuidado por nós. Obrigada, queridos. Obrigado, Simone. Obrigada, gente. Tobias, Carlos Manuel Tobias, muito bom. Obrigado, Tobi, você estava aqui, muito quietinho, muito obrigado. Luciano, muito obrigado por se doarem, foi muito bom. Abraço, Luciano. Obrigada, Lu. Que bom. Beijo. Esse assunto não se esgota. Continuemos. Não, pois é. Muito obrigado, minha querida. Uma ótima noite. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Tchau. Beijo, tchau, tchau.